Bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição especial do Diálogos com o MPPE durante esse período de isolamento social devido à pandemia da Covid-19. Nesta edição, nós vamos falar sobre Covid-19 versus eleições 2020. Nosso entrevistado é o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Pernambuco, Francisco Disseu Barros. Doutor Disseu, bem-vindo ao Diálogos com o MPPE para falar sobre o cenário eleitoral nesse ano atípico que foi essa pandemia da Covid-19. Muito feliz e honrado com o convite. Nós vamos comentar aqui vários itens de implicações jurídicas nesse fato atípico aí, que é a Covid-19 versus eleições 2020. Realmente um fato muito complicado, que até agora tem algumas questões que a gente nem consegue elucidar. Doutor Disseu, quais as principais mudanças dentro desse aspecto da Covid-19 com relação, por exemplo, à questão dos pré-candidatos e dos candidatos à reeleição nessas eleições agora? O que é que vai mais pesar no comportamento de ambos? Como eu falei, nós temos uma eleição atípica, mas não atípica em virtude das mudanças na lei eleitoral, porque as últimas mudanças ocorreram no ano de 2018. As mesmas regras da eleição para presidente serão as regras para a eleição municipal. A grande problemática desse ano eleitoral, na realidade, é a Covid-19. A Covid-19 causa um dano muito grande à saúde dos brasileiros, causa dano também à economia e também causa o que eu chamo de dano jurídico. Existem questões complicadíssimas que vão até de fazer uma prévia partidária, fazer uma convenção partidária sem poder fazer aglomeração, sem fazer comícios e também a possibilidade de adiar ou não as eleições. São fatos complicados que toda a doutrina hoje está debatendo. Procurador, o que a lei diz em relação ao aproveitamento por parte de quem já exerce cargo público e os que almejam se candidatar com relação a tomar proveito de programas sociais para angariar votos? Muito bem, Rafael. É uma pergunta muito interessante. É uma pergunta que está muito evidente agora. Nós fizemos uma recomendação para os promotores de Pernambuco para ter muito cuidado com essa matéria. Qual é a problemática jurídica? Nós estamos diante de um ano eleitoral e estamos diante também da Covid-19. A Covid-19 ela vai impulsionar o administrador público para conceder bens ao cidadão. O cidadão hoje carente, desempregado, que não está podendo trabalhar, ele precisa de cesta básica, ele precisa de máscara, ele precisa de produtos de higiene. Só que a nossa lei eleitoral, mais especificamente no artigo 73, parágrafo 10 da Lei 9.504/97, ela não permite, ela proíbe que no ano eleitoral o administrador público conceda bem ao cidadão, distribua bem para o cidadão. Isso pode acarretar cassação do registro e cassação do diploma. Falo o administrador público. Mas a própria lei ela coloca 3 exceções. A primeira exceção é se o programa social foi aprovado no ano anterior ao ano eleitoral, que é o ano de 2019. Se a cidade tiver esse programa social, não tem problema. E as outras 2 exceções, que é possível a distribuição desses bens, se a prefeitura se o município estiver em estado de emergência ou calamidade pública. Agora, qual é a problemática? Mesmo estando em estado de emergência e calamidade pública, o gestor público pode distribuir esses bens à população, deve distribuir para socorrer a população, só que não pode usar critérios eleitoreiros. Essa é a grande problemática, né? Ou seja, nenhuma verba pública pode ser utilizada para fins eleitoreiros. Então, nós recomendamos aos promotores que tivessem cuidado com essa matéria, fiscalizasse a distribuição desses bens pelos gestores públicos, para que ele não haja discriminação. Não é possível o cidadão carente A receber os benefícios e o B, porque é opositor do prefeito, não receber. Isso dá complicações jurídicas eleitorais graves. Isso eu estou falando da administração pública. Agora, o pré-candidato, pessoa física,
A diferença é, o artigo fala, a administração pública não pode, dinheiro público. Aí a pergunta que está em evidência é, a administração pública não pode, mas o prefeito ou o candidato ao opositor dele, ou o vereador pré-candidato, pode distribuir? Eu sempre digo o seguinte, pode, qualquer cidadão pode distribuir bens a seu semelhante, a um princípio da questão da solidariedade que está na Constituição Federativa do Brasil, só que essa distribuição de bens por pré-candidatos também não pode ser usada com critérios eleitoreiros, porque aí vai para o artigo 299 do Código Eleitoral, chamada corrupção passiva eleitoral, que é crime eleitoral. Com essa pandemia, doutor, é possível um adiamento das eleições? Ou seja, as eleições de 2020 podem se transformar em eleições 2021, haja vista que os mandatários atuais foram eleitos para um mandato de 4 anos e não de 5? O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, pode alterar o calendário eleitoral? Esse é um dos debates mais complexos da história do direito eleitoral. Não tem uma resposta, a resposta não é simples. Primeiro, eu já ouvi alguns debates de alguns eleitoralistas que dizem que o TSE pode adiar essas eleições. E eu afirmo com certeza absoluta, o TSE não pode adiar as eleições de 2020, nem para dezembro, nem para 2021. Falei o TSE. Por quê? A nossa Constituição é uma Constituição analítica, ela trata de tudo. Ela não trata só de forma de governo ou Estado. Então, no artigo 29, inciso 1, a nossa Constituição, pasme, ela diz que qual é a data que a eleição será realizada em outubro do ano eleitoral. Então, na própria Constituição já tem essa previsão. Então, o TSE não pode. O que pode haver é uma emenda constitucional, aí a atribuição é do Congresso Nacional, para mudar o artigo 29, inciso 1, para adiar as eleições. Aí nós temos um problema grave. O princípio da anualidade, que é o artigo 16, que é cláusula pétrea. O artigo 16 ele fala que você não pode alterar o processo eleitoral em ano eleitoral. Essa alteração só pode ser realizada um ano antes da eleição, para não causar surpresa. E aí você pode dizer, Rafael, mas a data de uma eleição sendo adiada pode causar surpresa? Eu afirmo que pode, porque nós temos datas eleitorais que devem ser confirmadas. Exemplo, filiação partidária era só até o mês de agora de março. A filiação partidária são 6 meses antes da eleição. 6 meses antes da eleição, março. Então você, Rafael, pode querer ser candidato na sua cidade, mas perdeu o prazo. Não tem filiação partidária, não tem domicílio também eleitoral na cidade, que são 6 meses. 6 meses antes de outubro. Se a eleição for adiada para dezembro, porque eu acho que vai ser no primeiro final de semana, no primeiro domingo de dezembro, é uma previsão bem interessante, esses 6 meses será outro. Ou seja, quem perdeu o prazo para filiação partidária vai ganhar uma nova chance. 6 meses será agora julho. Então, vai causar uma surpresa aí no processo eleitoral. Como fazer isso? Eu entendo o seguinte, fazer uma eleição num período de coronavírus, sem poder fazer um debate eleitoral, sem poder fazer comícios, sem poder fazer reuniões, isso atenta contra o princípio da normalidade das eleições, que é um princípio constitucional que está no artigo 14, parágrafo 9 da Constituição Federal. Então, usando o princípio da proporcionalidade, olha como o fato é complexo. Ponderando o choque de princípios, anualidade 16, com 14,9, nono, que é normalidade das eleições, eu acho que é possível preponderar o princípio da normalidade sobre a anualidade e ter uma emenda constitucional para adiar as eleições para dezembro. Para 2021, eu já acho complicado, porque viola o princípio da soberania popular. Procurador, o senhor entende que seja possível a unificação das eleições? Unificação das eleições, na minha concepção, chama-se golpe. Golpe à nossa Constituição Federal. Enquanto eu entendo que, através do princípio da normalidade das eleições, ele é superior à anualidade e você pode adiar as eleições, o ministro Barroso falou que só agora em junho ele vai decidir, vai esperar mais um pouco, né?
as convenções elas começam a partir do dia 20 de julho, é necessária uma decisão, né? Mas eu acredito que da forma que está, vai ter que ser adiada realmente, né? E por isso que eu falei que não pode ser para 2021. Por que é que eu entendo que unificar as eleições para 2022 é golpe? Porque o principal princípio do regime democrático, está lá no artigo 1º da Constituição Federal, é a soberania popular. O mandato, ele não pertence ao deputado, ao prefeito, e sim ao povo que o prefeito, em seu nome, exerce. Todo o poder emana do povo. Então, essa parcela da soberania popular ela é transferida através do voto. E a Constituição Federal fala de forma taxativa, no 129, inciso 2, que o mandato, esse mandato só outorga da minha vontade para que você possa administrar o poder público no meu lugar, no lugar do povo, eles são 4 anos. O que ocorre? Quem já está eleito prefeito atualmente, em 2020, ou vereador, recebeu uma autorização, recebeu uma outorga do povo para exercer um mandato popular 4 anos. Se você coloca mais 2 anos, esses 2 anos aqui, 2021 e 2022, não são oriundos da soberania popular. O povo, o poder povo, não delegou o seu poder para 2021 e 2022. Por isso que a unificação das eleições da forma proposta, ela viola o princípio maior do Estado democrático, que é a soberania popular. Aí sim, anualidade é cláusula pétrea? Sim. Soberania popular é cláusula pétrea? Também sim. E é 2 vezes cláusula pétrea, porque a soberania popular ela é exercida através do voto, tá certo? E cláusula pétrea está entre o artigo 1º e 16. O 16 é anualidade, o 1º é soberania popular. Nesse sentido, eu entendo que a soberania popular, na ponderação de valores e princípios, ele é superior ao princípio da anualidade. Então, é impossível juridicamente agora você unificar essas eleições. Doutor Disseu, nós vamos chegando ao final da nossa entrevista, mas antes, qual a mensagem que o senhor poderia deixar para o eleitor, para a eleitora? A melhor coisa que eu posso falar para o cidadão é: vote consciente e analise a ficha do seu candidato. Hoje é muito fácil você entrar na internet e saber realmente se o cidadão cometeu crime, se ele está respondendo por improbidade. Ministério Público de Pernambuco. Compromisso com a cidadania.